Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere as afirmações abaixo sobre as propriedades térmicas e processos térmicos. Primeiro, a energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura e do número de partículas do gás. Isso é verdadeiro, porque para o gás ideal, a energia interna ela vai depender exclusivamente da temperatura e do número de partículas. Porque para um gás monoatômico, por exemplo, a energia interna é igual a 3.000 GnRT, onde N é o número de mol, R é a constante dos gases e T seria essa temperatura. Então, variando a temperatura, eu vou variar a energia interna. Beleza? A segunda fala assim: todos os materiais expandem-se enquanto aquecidos. Não, essa está errada. Por quê? Porque a maioria dos materiais, quando aquecidos, realmente eles se expandem, mas tem exceção. A água, por exemplo, entre 0 e 4 graus Celsius, ela se contrai ao ser aquecida nessa variação de temperatura, né? E esse fenômeno é chamado de anomalia da água. A terceira, ela fala assim: um aumento de pressão acarreta um aumento de temperatura de ebulição no processo de vaporização de uma substância. Isso é verdadeiro, porque a temperatura de ebulição ocorre quando a pressão de vapor do líquido ela vai se igualar à pressão externa. Então, se a pressão externa aumenta, a substância vai precisar de mais temperatura, uma temperatura maior, né, vamos dizer assim, para que as suas moléculas tenham energia suficiente para mudar para a fase gasosa. Um exemplo disso seria quando você usa uma panela de pressão, que você vai aumentar a temperatura de ebulição da água cozinhando os alimentos mais rapidamente. Então, se a gente for olhar quais que estão corretas, as que estão corretas é a primeira e a terceira. 1 e 3 está na letra C, a resposta.